Olá, olá. Eu sou a Daisy. E eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência e nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E hoje estamos aqui para falar sobre a relação mãe e filha e a dinâmica da dependência entre mãe e filha. Quando a gente fala em arquétipos entre Perséfone e Deméter, né? E essa dinâmica ela envolve tanto a dependência da filha para com a mãe, quanto da mãe para com a filha. Né? É o que a gente percebe muito, né? Quando a gente vai começar a olhar para o nosso feminino, olhar para nós como mulheres. O primeiro ponto, quando a gente quer entrar no despertar da essência feminina a fundo, realmente buscar essa melhora, realmente buscar a sua essência como mulher, né? Você precisa primeiramente entender a sua criança, a que vem da criação, né? Que traz todo um repertório e que está com você, da mulher que você é, né? E que muitas vezes ela se confunde. Quando a gente trabalha os arquétipos, né? Como a Dê falou, que fica muito mais fácil para a gente ter essa visão do todo, a gente entende, aqui a gente entra no arquétipo de Perséfone. Então, todas nós, independente de ter a deusa pessoal como Perséfone mais forte ou não, passa pelo desenvolvimento da infância. E quem rege essa parte de infância, adolescência, o crescimento da mulher para ela se tornar realmente uma mulher é Perséfone, ok? Então, entender a nossa relação com a nossa criança interior é entender esse arquétipo Perséfone e Deméter, Perséfone e Coré muito profundamente e entender também a própria influência da Deméter, porque aí vem essa tríade que é importante, que é mãe e filha, né? E o crescimento dessa filha. Tá? Então nós vamos falando do arquétipo junto com o desenvolvimento nosso da mulher mesmo para entender como funciona essa trajetória e se não bem olhada pode dar problemas muito sérios na vida de nós mulheres, como problemas na área de relacionamento, na área financeira, problemas na área profissional, que a gente vai ver mais a fundo. Né? Então, para começar, para a gente entender, o arquétipo de Perséfone, filha, como eu comentei, e Coré, ela está intimamente ligada com Deméter, que é o arquétipo mãe da mulher, né? A mulher, ela tem a sua função mãe também, né? E para a gente entender, dentro de nós temos essas duas energias, feminina e masculina, que a gente trabalha a energia feminina, né? A gente tem que entender que essa função existe dentro de nós, essas duas energias estão dentro de nós, tá? E a função mãe, que está intimamente ligada à conexão com a energia feminina, ela tem uma característica muito profunda que faz parte desse arquétipo Deméter, que é a função acolher, né? Esse é um amor que traz para o coração, é um amor que você precisa, o quê? Precisa segurar, é um amor de carinho, é aquele amor que você quer estar perto, né? É o amor do cuidar, ok? Cuidar, nutrir, acalentar, né? Que é a função mãe. E isso já vem natural dentro do nosso feminino, é biológico também, e é graças a isso que a nossa espécie sobrevive. Porque se a mulher, né, ou então, e aqui eu falo também dessa função mãe, ela pode também ser acionada no masculino quando precisa. O pai, quando tem um bebê, ele quer também acolher, ele está ativando uma função interna dele. É claro que isso está bem interno para ele, tá? Para a mulher, ela manifesta mais fácil, porque ela já está na sua polaridade da energia yin, né, da energia feminina. Então, esse amor mãe, né, ele vem naturalmente na nossa vida para nos auxiliar na perpetuação da espécie. Porque quando nós temos, desde o momento em que a mulher está grávida, o bebê está dentro, né, do ventre dela, que já está
tendo todas as percepções que, apesar desse bebê ainda estar sendo desenvolvido nas células, já se tem estudos, já se sabe que durante todo o processo de gravidez, desde o primeiro momento, já existe uma influência do sentimento da mãe, da percepção da mãe para com o bebê. Então, todo o processo de gravidez também já acarreta tanto numa linguagem psicológica, até isso também pode dar problemas, até no biológico, dependendo das emoções que a mãe pode estar sentindo, e também no energético espiritual. Então, tudo isso influencia. Ainda, se você pensar que está dentro da mãe, olha só como está ali seguro, esse amor que segura, que acolhe, porque ela precisa proteger, né? A função da mulher quando está grávida, né? Logo que passa essa primeira etapa, vem o bebê. O bebê, ele precisa desse amor mãe inicial, ele precisa entender que ele faz parte desse todo e que ele precisa ser acolhido, né? Então, existem até muitos estudos falando sobre a importância da mulher, quando vai amamentar o filho, olhar nos olhos da criança, porque tá passando o quê? Segurança, tá passando, olha, eu estou aqui, eu estou te protegendo, eu estou te dando carinho, né? Eu estou te segurando. O bebê, ele não consegue andar, ele precisa que alguém segure ele, né? Que alguém o alimente. É uma dependência 100%. E nesse momento a mãe tem que suprir essa dependência 100%. Na verdade é o casal, só que a energia tá tão energia materna que mesmo o masculino ali, ele tem que, quando ele vai interagir com o bebê, ele interage na mesma energia materna, porque ele precisa, é total doação naquele momento, né? É um momento que o homem naturalmente fica mais doce, mais delicado, porque o bebê tem essa delicadeza, né? Sim, e necessita disso, né? É natural. Então isso tá muito colocado no nosso próprio biológico, né? Na nossa própria, como a gente vai lidar com isso. A grande questão é entendermos que isso é uma função e que, como a gente fala, tudo no universo ele tem um equilíbrio de polaridades. Então, o feminino e o masculino, essas duas energias, que eu gosto muito de colocar como yin e yang, porque eu acho que esse conceito yin e yang, ele traz muito claro ali a diferença de cada uma dessas energias, mas a completude delas, né? Porque precisa se haver realmente esse equilíbrio para haver essa completude, tá? Esse equilíbrio em movimento. Em movimento, tá? Em movimento. Então, quando o bebê já está começando a crescer, cada vez mais ele já vai começando a andar, a falar, a interagir no mundo. A cada momento que existe esse crescimento, vai diminuindo um pouco a função mãe. Isso, na teoria, a gente tem que ser assim, tá? Vai diminuindo a função mãe, onde a mãe começa a diminuir essa segurança e falar, vai para o mundo, e começa a função pai, que é a função do soltar, que aí é uma energia masculina. A energia do masculino, mas de uma energia mais yang, ela é ativa para o mundo. Precisa sim haver o equilíbrio dessas duas energias. Mesmo que o bebê esteja só com a mãe entendendo que dentro dela, ela sabe, né, que a criação ela precisa estar em equilíbrio com essas duas energias, ela, em vez dela, talvez o primeiro momento dela, ela é fazer a função dela, mãe, mas ela precisa estar em equilíbrio dela, na maturidade dela, na maturidade da mulher que ela é, e falar, agora eu preciso exercer uma função pai, né? Ela vai ativar lá a energia dela masculina que nós temos e falar, vai pro mundo, não é? Segurar. Conforme o bebê vai crescendo. Então é aquela coisa assim, aprender a andar sozinho, aí vai fazer alguma coisa, deixa aí. E o que acontece naturalmente? Essa função mãe, muitas vezes ela é colocada como o amor supremo, tá? O melhor amor do mundo. E quando a mulher ainda tem muito forte Deméter, ela tem essa função mãe muito forte, tá? E o que acaba acontecendo? Ela acaba querendo que o bebê não cresça, que ela continue inconscientemente sendo aquela que vai suprir, porque ela não está vendo ali um ser para o mundo,
ela está vendo algo, ela está olhando para uma falta que está acontecendo por causa do quê? De uma carência interna, talvez de um problema que ela tem dentro do próprio feminino, dentro do próprio crescimento dela, né? E ali, quando se coloca no bebê, e até a nossa cultura, né, que idolatra muito a função mãe, né, como sendo a maior, e que você tem que se matar pela criança, que isso vai assim ser altamente glorificado, você deixar a sua vida pelo outro, né? Você se dar totalmente, né? Isso é realmente um desequilíbrio que a nossa sociedade fala, e que nós temos alguns vídeos já falando sobre isso em diversos pontos, a gente sempre fala isso. Esse desequilíbrio faz com que as mulheres se percam nessa função mãe e comecem o quê? A sufocar e deixar com que a criança fique dependente dessa mãe, desse amor mãe. E o que começa a acontecer? Essas carências, porque parece que a menina não cresce, quando a gente está falando aqui da mulher, tá? Também pode acontecer essa dinâmica com o homem, porque é uma dinâmica inicial da criança. A criança ali, ela não tá ali ainda, não tem a ver ainda com o gênero dela, mas simplesmente se a energia é mais feminina ou masculina, mas simplesmente ainda com a função amor-mãe, né? Então, essa questão da mãe precisar entender o processo de soltar para libertar, no caso aqui, essa filha, ok? E aí, dentro dessa função toda, né, de tudo que está acontecendo, né, para a liberdade dessa criança, né, a mulher, ela realmente, a gente sempre fala assim, para a mulher ser mãe, ela precisa começar sendo a mãe de si mesma, ok? Porque dentro do mito, agora eu vou fazer aquele paralelo que eu gosto de fazer um pouco com o mito, porque fica fácil a gente entender o nosso agir até instintivo, quando a gente entende o arquétipo que está dominando a gente. Tá? Por que acontece isso e como trabalhar com isso? Quando a gente entende que Deméter é esse mito, a gente entende que a força de Deméter para proteger quem? A filha Perséfone, né, no caso do mito, ela era realmente avassaladora. E o que acontece com Perséfone? Perséfone, como Coré, ela traz a linguagem da menina doce, tá? Então, ela realmente está aberta para o aprendizado, e a criança, naturalmente, ela está aberta para esse aprendizado emocional dos pais. Então, quando os pais não estão maduros no seu emocional, acaba realmente prejudicando o desenvolvimento da criança, né? Porque toda aquela carência que já vem lá interna, que já traz aquela coisa, medos, todas as preocupações e até um certo jogo de poder que existe, tipo o superior que é o pai, o inferior que é o filho, né? A função pai, eu tô falando pai e mãe, tá? Os pais como os primeiros, né? Os superiores, os filhos, é aquela coisa de falar assim, não, faz porque eu mandei porque eu sou seu pai e sua mãe, entendeu? E não traz a explicação, né? Então, também tem um pouquinho desse jogo de poder, faz com que carrega a carência, né, para a criança. Pode falar disso. E quando não traz também aquela coisa do ensinamento, né? O orientar como tomar decisões, né? Muitas vezes a mãe sufoca, né? Os pais, né, sufocam nesse sentido de falar o que é certo, determinar e não deixar a pessoa nem compreender o porquê que está errado ou quais são as consequências de uma decisão e outra, né? E assim a mulher ela fica como se fosse aleijada, né? Impedida de evoluir, né? Tomando as suas próprias decisões, pensando por si própria. Quando ela se deparar com algum problema na vida, essa mulher vai recorrer à mãe, porque a mãe sabe, porque a mãe sempre orientou. Mas muitas vezes também é porque quando ela tentou, né, tomar uma decisão sozinha, ou deu errado e a mãe
logo criticou muito, ou a mãe nem deixou tomar a decisão, falou, não, tá errado, é de outro jeito. E aí essa mulher também vai se limitando, se achando cada vez mais incapaz, né? E aí vai criando essa dependência da filha com a mãe. E a mãe, por outro lado, depende dessa filha também, Sim. porque ela deixou de viver a vida dela para começar a viver a vida da filha. Então, assim, essa vitalidade que a filha tem, né? A mãe quer tomar para ela, e não, você vai fazer isso. E a mãe fica ali como que comemorando as vitórias da filha, como se fosse dela, né? Cria uma, Olha, a simbiose, né? Lembra lá no início que eu falei que o amor da função materna, ela acolhe, né? Desde o momento do útero. Então, é como se não tivesse largado o útero, ainda sejam as mesmas pessoas. E isso é muito complicado porque traz a filha acaba carregando todas as carências, todas as expectativas da mãe, frustrações e acaba não entendendo quem é ela e quem é a mãe, né? Isso tudo é muito inconsciente, né? Acaba tendo até uma coisa assim, nossa, mas tem alguma coisa estranha. E às vezes, dentro de uma ruptura de adolescência que acontece, pode muitas vezes passar para dois lados. Ou ela vai ficar extremamente ligada à mãe, né? E aquela questão de eu tenho que cuidar da minha mãe vem em primeiro lugar, tudo volta-se à família de origem, né? A primeira família, sempre. Ou então, pelo contrário, ela tem uma ruptura total. E ela quer o quê? Ir contra a família, mas ela não está indo no que ela é. A ruptura saudável é ok, né? Mas quando a ruptura é para ser do contra... Do contra, só por ser do não contra, é ruptura. Não é ruptura, exatamente. Como a Deise falou, não é ruptura, porque você não está agindo por você. Você está agindo pelo outro. Então, toda a sua ação ainda é pautada no que a primeira família, mãe, pai e quem te criou, né? Tem a função mãe, a função pai, tá colocando para você. Isso é muito ruim porque faz com que a própria mulher, né? Que nesse caso é a Coré Perséfone, seja sempre a eterna criança. Então, no seu emocional, quem vai estar em primeiro plano não é o adulto, não é a mulher, é a criança, tá? E a criança não toma decisão, gente. Criança não age por ela, criança não escolhe, é escolhido. Criança não tem limites. Criança não tem força de vontade de falar não, porque não tem muita emoção. E isso faz com que a mulher comece a se perder de quem ela é, sabe? Quais são os meus objetivos? Qual é o que eu quero? Quem eu sou de verdade? Será que tudo que eu tenho aqui, ela está conectado à minha mãe ou sou eu mesmo que realmente estou ciente do que eu quero e não deixo esse amor ser essa simbiose, tá? É muito interessante falar que o amor, na verdade, ele não se o amor precisa ser aquele amor que segura, aquele amor que prende, isso não é amor, isso é carência, né? Então aí você tem uma carência dos dois lados. O amor, ele liberta pelo contrário, porque ele é um sentimento interno que você vibra pelo outro, o outro estando próximo ou não, né? E a mulher, a mãe, né? Se ela está bem resolvida, ela vai amar essa filha, entender a função dela e vai o quê? Libertar. Por que a gente fala função mãe? Porque mãe é um momento da nossa vida. Quando os filhos crescem, existe sim conexão amor-mãe, a família estou feliz porque meu filho está feliz, mas eu estou feliz também porque a minha vida não depende do meu filho e meu filho não depende mais de mim, já é uma mulher, ela consegue lidar, eu consegui passar para ela o melhor, né? E na dinâmica de dependência acontece uma certa culpa,
para a filha, né? Carregando, né? E a mãe também está trabalhando, tá com aquela carência que ela precisa de alguém para se ligar, e ela liga-se à filha. E ali fica uma dinâmica não de amor, mas de carência, e aí ele prende. O que acontece, né, com a mulher? Muitas vezes isso faz com que ela trave o crescimento dela. Quando essa mulher ela tem filhos, ela não consegue fazer o papel da própria mãe dela, porque ela ainda é filha, né? Então ela vai depender da mãe. Às vezes a mãe cuida dos próprios filhos da filha, né? Ou quer cuidar dos filhos da filha e a filha acaba deixando, né? Naquela questão. Às vezes o próprio casamento, a dinâmica do casal, ele não está em relação ali a família que vai ser formada, mas sim sempre olhando para os pais. Então, muitos problemas dos casais é o quê? Relação um com o pai, com a mãe do outro com o pai, com a mãe do outro, eles estão todos ali junto, a vida ali fica não só o casal. Aliás, tem um filme que eu acho que exemplifica muito bem isso, adoro as imagens do filme. Tem um filme que eu gosto muito sobre relacionamento, eu até indico no curso, que é a História de Nós Dois, né, que é no curso que a gente faz, que é da Michelle Pfeiffer e do Robin Williams, já é antiguinho, mas fácil de encontrar. E ele fala da relação de um casal, né, deles estão em crise e tudo mais, como que acontece em muitos casais. E tem uma cena que é o máximo, que os dois estão deitados na cama, eles vão fazer sexo, né, eles vão começar uma relação, aí de repente eles param porque um fala uma coisa que o outro entende errado, aí começam a discutir e de repente na cama aparece o pai de uma, a mãe da outra e o pai da outra. Quer dizer, dentro do casal, quem está discutindo ali não é mais o casal, tem toda uma ligação de pai e mãe, tá todo mundo junto. Aí você vê assim, que aí é muito engraçado, porque você vê, é o que acontece, muitas vezes a gente não largou, a gente não conseguiu crescer ali e traz toda essa frustração, traz toda esse desequilíbrio para a nossa vida atual. E isso desequilibra a nossa vida. Por quê? Porque no caso da mulher, não fez a ruptura Coré-Perséfone, que é essencial para começar esse despertar, né? No mito, a Coré é raptada por Hades, tá? Levada ao submundo, ao reino dos infernos, e lá ele a torna sua esposa, né? E a mãe, a Deméter, ela fica desesperada. Cadê minha filha? Porque ela era aquela super protetora, né? Então ela fica desesperada. Cadê minha filha? Cadê minha filha? E ela descobre, aí a Deméter, ela entra em depressão, ela entra em depressão, né? Porque a vida dela era filha, né? E ao mesmo tempo, aí ela descobre, né? Vem rapidinho falando mito. Nós temos vídeos falando sobre Deméter, sobre Perséfone, mais de 1 hora de vídeo com todos os detalhes. Então, quem quiser se aprofundar, aproveita, vai nos vídeos para aprofundar, tá? Mas o detalhe, né? Pra gente entender o mito, ela consegue, né? Conversar, achar, fala com a Perséfone, mas a Perséfone já tinha comido o símbolo, né? Que é comer a romã, que ela não poderia, as sementes de romã, ela não poderia voltar para o mundo, né, de Deméter, ela teria que ficar no submundo, porque ela se tornou esposa, né, de Hades. Mas aí ela conversa, né, com a Deméter e ela fala assim, olha, vai ter um momento que eu volto e outro que eu fico no submundo, né? E aí tem toda uma questão de ciclos, é bem simbólico para a mulher essa passagem, tem muitos detalhes, mas aqui eu quero me ater a essa dinâmica mãe e filha, né? Que é importante a mulher entender que a partir do momento que ela fez essa ruptura, é muito importante para a mulher fazer essa descida aos infernos, que a gente fala, que esse processo da Perséfone sair da Coré, deixar a mãe. E não é que a Perséfone não ama a mãe, no próprio mito ela tem saudade da mãe, né? Mas ela precisa entrar num novo mundo, ela precisa ser a mulher ali. E ela só vai conseguir ser a mulher quando ela tiver força de entender quem é ela e quem é a mãe. E ali é um processo
que existe, né, essa questão do amor, do soltar. No mito até conta, né, que a Perséfone, quando ela está no submundo, no mundo de Hades, o que fascina ela também é ela poder conhecer esse mundo sozinha, ir lá e conhecer, né? Quando ela estava com a mãe, ela estava sempre protegida, sempre a mãe estava por perto, ou as ninfas, ela estava sempre sendo cuidada, e a ação dela era sempre limitada, onde ela ia era sempre limitada, né? E Hades oferece para ela justamente a opção de escolher onde você quer ir, o que você quer conhecer, fique à vontade, né? E a mulher deve se encantar com isso, com a possibilidade de começar na sua vida, já logo na adolescência, começar a tomar pequenas decisões. Óbvio, a mulher, quando ela ainda está na adolescência, ela não tem toda a maturidade para tomar grandes decisões sozinha, né? Mas ela pode começar a tomar, e deve começar a tomar pequenas decisões, correr pequenos riscos, e ela vai errar, e que bom que erre, e que a mãe está por perto para auxiliar. A gente não está falando aqui também de que esse corte ele deve ser assim, extremamente forte. Não, ele tem que ser saudável, né? Mas ele precisa existir, né? Então, assim, se não houver essa pequena liberdade da filha, né, esse corte não está existindo, né? Na verdade é um processo da criação, né? Desde o bebê, né? Que a gente falou desse amor materno, né? Que é a função da mãe no momento que precisa ser, né? Que é mais fechar, vai aos poucos entrando para a função, né, paterna, que é o amor que liberta, né? Aquele que vai oferecer a liberdade. Então, é um gradativo, né? É um gradual. Você não vai tratar um bebê como você trata uma criança de 7 anos, como você trata um adolescente, como você trata alguém de 18, 19 anos. Só para avisar as mães de plantão, depois dessa idade o corte é total, tá, gente? Não é para ficar... Ai, meu filhinho, tadinho, vem almoçar. Vem aqui, coitadinho, ele tem 40 anos e tá ali em casa ainda para eu cuidar dele. Não, gente, depois de uma certa idade, o corte tem que ser total. Tem que ser uma convivência harmônica, mas cada um ter sua vida, né? Porque sim, a força, a gente até pensa... para a independência dessa mãe, né? Dessa mãe como mulher, a vida continua, não é porque você teve filhos que agora você vai ser só mãe, né? Você tem a sua vida, os filhos crescem, vão embora para a vida, e a sua vida, como ela está? Como você está cuidando da sua vida, né? Para esse momento que os filhos forem embora, a gente chama do ninho vazio, né? O momento do ninho vazio. Como você está se preparando para esse momento? Você não precisa sentir o ninho vazio, você tem o mundo todo para voar. Né? Só sente o ninho vazio quem só fica ali no ninho. Fica no ninho. Olha quanta coisa para fazer tem, né? Então, gente, eu vou dar um oi aqui pro pessoal do YouTube, tá? A gente se empolga, a gente já começa a falar da live, mas aqui na live, acho que o tema é bem interessante, e todas nós, se não somos mães, somos filhas, né? Sim. E tem muitas mães e filhas, que é bom refletir sobre isso. É o primeiro passo para se despertar desse feminino, né? Então, dando um oi para todo mundo, né? Glaucilene, Marilda, Doraci. Bem-vindas aqui, né? Nossas lives agora às 8 horas, acho que já fica bem fácil para todo mundo acompanhar, né? E começando com esse tema tão forte, Deméter e Perséfone, que traz pra gente. A dinâmica da dependência. E como a Dê estava comentando, e é interessante a gente perceber, a mulher, ela para ser mãe, né, ela precisa, antes do ser mãe, né, o certo, né, para todas nós, é sermos mães de nós mesmas. Por quê? Como acontece, né, essa ruptura que a gente fala, né, que no símbolo aqui é essa descida, né, para o reino de Hades, no símbolo da Deméter, na passagem de Deméter de Coré para Perséfone, o que acontece internamente? A mulher, ela, o que ela faz? Ela já aprendeu, né, com os pais.
ela aprendeu a função mãe, a função pai. Ela entende o momento lá. Lembra que quando ela era o bebê, ela foi bem acalentada, ela foi bem curada. Ela tá ali preenchida com o coração dela. Depois ela foi ensinada a soltar. Então, o certo, né, o que normalmente a natureza pede é que quando há essa ruptura, essa mãe e esse pai que a gente vê externamente cuidando, viram nossa mãe e nosso pai internos, né? Aqueles que vão nos orientar, mas é o nosso coração e a nossa mente em equilíbrio que está fazendo essa função de pai e mãe interno. Por quê? Porque a gente já vem forte dessa criação. É como se a gente realmente estivesse introjetando. E o que a gente faz? A gente coloca a nossa criança, que a nossa cor, ela continua existindo dentro de nós, do nosso coração. Porque ela é o nosso lado mais sensível, aquele que vai brincar, né? Só que quem vai tomar conta? Esse pai e essa mãe interna que existe em nós, que nos forma a mulher e o homem que somos, né? Os adultos que somos. No caso, a mulher, porque ela consegue se reconhecer na sua força de Perséfone, adulta, esposa de Hades, né? E ali é o que a gente fala quando a mulher consegue ser mãe de si mesma, né? Quando a gente fala assim, a mulher precisa ser mãe de si mesma para virar mãe, porque é o momento em que ela conecta a sua mãe interna e a sua mãe de origem, ela continua ali, né? A sua família de origem, como uma família de amor, uma ligação de amor, mas não de dependência. Eu vivo sem a minha mãe, né? Porque até, né, eu vou falar uma coisa que choca, gente, mas é verdade. A natureza fez que normalmente os pais morrem primeiro que os filhos, né? É natural, né? A não ser que haja algum processo em desequilíbrio por algum motivo, uma doença, mas normalmente os pais morrem primeiro que os filhos. Por que isso? Porque precisa haver o desligamento para que os filhos continuem no mundo, gerem outros filhos e que a vida do planeta continua, porque isso é natureza, isso é básico. Então, se a gente pensar qual é a função de ter filhos, qual é a função do pai e da mãe, é se tornarem desnecessários. É duro a gente ouvir isso, porque a gente tem aquele sistema, não, pelo amor de Deus, vou querer sempre meu filho comigo. Mas é a realidade, é se tornar desnecessário. Por quê? Porque o vínculo não precisa ser de necessidade, mas sim de amor, e amor liberta. Amor é assim, sou feliz, você sabe andar sem mim, não precisa andar comigo. É uma pergunta, um dia a mulher Perséfone consegue se tornar uma mulher forte? Mas a mulher Perséfone é E uma ela mulher continua, só. isso é possível? Ela ter uma personalidade forte, digna e dominante? Aí eu preciso entender o que é para você a visão dessa personalidade forte, digna e dominante. Entender o que eu penso de forte, sabe? Entender realmente o que é essa mulher forte que você está pensando, o que é não ser forte ou ser fraca, tá? Lembra quando a gente fala que nós vivemos num mundo onde nós estamos numa sociedade, uma cultura onde o masculino ele é valorizado e o feminino tem uma função de desvalor, não porque ele seja mais ou menos, né? Feminino e masculino não tem valor diferente, são só diferentes e se completam em si, são duas energias que se completam em si. A grande questão é que existem características que são muito exaltadas para o mundo, tá? E algumas características que dizem que não são exaltadas. Então, uma liderança, vamos dizer assim, eu não sei se é esse o forte que você está comentando. Uma atitude de liderança, uma atitude de ação, uma atitude de fazer, uma atitude de plano mental é muito bem considerada. É considerado, gente, maravilhoso alguém ter isso. E são questões boas, eu não estou dizendo que é ruim ter isso, não é ruim. Só que são energias masculinas, são energias da energia masculina. Eu prefiro falar energia yang, faz parte da polaridade yang. A mulher tem isso? Tem.
Tem, porque nós também temos internamente o nosso masculino. Dentro da psicologia analítica, a gente até fala que esse ponto masculino nosso, esse ponto de energia masculina é o nosso ânimos. E ele está no nosso inconsciente, ele auxilia, sim, ele é um parceiro, um amigão ali que acontece. E dentro do nosso feminino, nós temos algumas deusas, tá? Que regem essa função forte, né? Que é aquela que trabalha muito forte com o masculino, as deusas mais consideradas deusas virgens, tá? Todas nós temos. Só que a Perséfone, ela tem uma outra característica, ela trabalha um outro polo desse feminino, por isso que é bom entender que nós somos as 7 deusas, tá? E ela, Perséfone, entre aspas, ela é forte sim, tá? Porque ela é rainha do submundo. Ela tem a função, né, interna nossa de só entendermos os nossos ciclos, de conseguirmos ser maleáveis. Ela tem a função que permite a mulher a aprender, a se harmonizar, né? a abrir-se para o novo. Ela tem essa função, né? E ela tem uma função de sensibilidade, de intuição. Sabe aquele sexto sentido que você fala, poxa, vai acontecer alguma coisa, não sei porque tá vindo ali, e você já fala assim, olha, pega essa guarda-chuva porque vai chover, né? Pega aquele sol maravilhoso. Isso é Perséfone. Faz um comentário que complementa isso. Ela fala, eu considero minha avó paterna com característica Perséfone muito forte. Ela sempre tomou as rédeas da vida dela baseada na forte intuição que possui. Olha só que beleza, eu não tinha lido o comentário. Mas é exatamente isso. A mulher Perséfone, ela é, entre aspas, uma mulher forte. Na verdade, todas as deusas são fortes, entre aspas. Por quê? Porque estão na sua verdade, estão na sua conexão de amor. E não existe entre feminino e masculino, não existe falar assim, isso aqui é legal, isso aqui não é bom. Precisa haver uma completude, tá? Eu acho muito interessante, vou dar o exemplo da batida do coração. Eu já ouvi de alguns estudos sobre isso, eu achei muito interessante. A energia masculina é uma energia que expande, é uma energia de mundo, ela é ação. A energia feminina é uma energia de acolhimento, é uma energia de estar próximo, tá? Nem tudo pode ser expansão e nem tudo pode ser estar próximo, porque senão você sufoca, né? Você tem os dois, você precisa dos dois lados. O relacionamento que nós temos que ter com nós mesmos e o relacionamento com o outro parte do princípio do equilíbrio dessas duas energias, feminina e masculina, expansão e introversão. Inclusive até a própria, como a gente falou, mãe e filho, parte para essas duas, porque aí a energia pai e a energia mãe, né? Que é a energia, essas duas energias. E isso é tão importante que o nosso próprio coração, que é o que bombeia todo esse sangue, que traz toda essa energia vital pra gente, é a energia que ele trabalha. Ele pulsa e volta, pulsa e volta, pulsa e volta. Isso faz com que a gente esteja vivo. É energia masculina e feminina, masculina e feminina, masculina e feminina, no equilíbrio, tá? E ali ele equilibra tudo. Então, quando estamos equilibrados, nós, entre aspas, somos fortes, tá? Mas aí a gente precisa entender que a flexibilidade é uma força, que a sensibilidade também é uma força, que a intuição é uma força, e o foco também é uma força, que a ação também é uma força. Tudo isso são forças, e são forças maravilhosas, entendeu? Esse ano decidi não relacionar com homens, para se aproximar de mim só para me usar e me abandonar, então chega. Essa é uma decisão tomada na dor, né? E uma decisão tomada na dor, ela não é uma decisão boa, né? Pelo menos não para se levar adiante. Você pode falar que vai dar uma pausa para pensar, mas não uma pausa de uma decisão de não querer mais se relacionar, né? Tome a decisão de não se relacionar com homens do mesmo estilo dos que você se relacionou até hoje. Talvez seja uma boa decisão, mas não todos os homens. Os homens não são todos iguais,
né? Existem muitos homens que você pode se relacionar e vir a ser muito feliz. Então, não tem por que você tomar essa decisão tão drástica, né? O que a gente entende é que, assim, tudo é energia e a gente vibra, tá? E, essa é como se nós fôssemos realmente baterias, né? Até ímãs e tudo mais. Tudo que a gente tem de conceito, tanto externo, que a gente pensa, que a gente sente, e o que a gente vibra, que a gente pode colocar o que está no nosso inconsciente, que a gente não tem total, a gente não tem controle, mas foi um aprendizado de infância, foi algo que está colocado no nosso emocional, a gente está jogando isso para o universo constantemente. E é como se a gente montasse um campo de energia e a gente imã mesmo, sabe? E a gente vai atrair as pessoas que estão vibrando numa energia igual à nossa, tá? Então, a pergunta de se fazer não isso para toda fase, tá, gente? Isso tanto para relacionamento, que eu acho que é bem interessante, porque que pode ser uma dúvida de muitas outras mulheres que já passaram por isso e que podem estar com a mesma dor, tá? A questão maior não é olhar o outro, é entender por que esse meu imã interno, está olhando exatamente para aquele homem. Porque vamos dar um exemplo, se você está numa festa, né? Tem 20 homens e você lá sozinha, tem os 20 homens, você escolheu um deles, né? Só que cada um daqueles homens vibram de uma forma também, todos nós vibramos. Com certeza você vai se conectar por algum motivo àquele que está numa vibração muito próxima à sua. Então, normalmente acontece de existir o quê? Se você, essa questão do abandono é como se você estivesse vibrando isso. E você vai acabar se relacionando com alguém que tem a tendência a abandonar, né? É um encaixe perfeito, porque o que acontece na natureza, tudo é equilíbrio. A natureza ela já busca um equilíbrio natural. Então, a nossa energia também busca esse equilíbrio. É muito interessante você já ter percebido isso. Quando alguma coisa está errado, né? Mas a parada, ela é saudável, né? Igual a Dê falou muito bem. Para analisar. Mas começa a fazer uma autoanálise, busca uma terapia assim muito profunda para entender essa vibração. Provavelmente, e isso acontece, gente, com 99,9% de nós, todos nós, tem raízes lá na infância. Por isso que a gente falou dessa função pai e mãe, que é muito importante. Quando nós não nos sentimos, de alguma forma, amados, acalentados, seguros, a gente carrega, vamos dizer assim, essa carência interna nossa. Nós não resolvemos pai e mãe lá atrás. E nossos relacionamentos acabam sendo um reflexo dessa desestrutura. Né? Se boicota mesmo e trazer inconscientemente, tá, gente? Isso não é no nosso consciente, isso a gente faz sem perceber, tá? Porque é muito sentir aí, tá? A gente acaba escolhendo parceiros, escolhendo formas de viver que vai dar uma resposta a essa criança interna, essa menina Coreia interna nossa, que ainda não é Perséfone. E quem está regendo a vida ainda é a menina. Por isso que a gente fala, para nós mulheres, se tornar mulher, a primeira questão é entender a Coreia, falar, vamos resolver essa questão de pai e de mãe, vamos diminuir essa carência, vamos entender essa força e vamos nos transformar em mulheres. A hora que a gente vai se transformar na Perséfone e sair da Coreia, nós vamos vibrar em algo novo. E aí o teu olhar vai ser, não é esse agora mais aqui, eu vou olhar para esse aqui, tá? Porque se a gente pensar na quantidade de casais que existem no mundo, existem N tipos de relacionamento, nenhum é igual ao outro. Nós não somos iguais, nós entre mulheres, os homens também não são iguais. São simplesmente, a gente tem que entender e ter a maturidade de olhar o real, tá? Uma coisa que acontece muito quando a Coreia domina, a Coreia gosta de fantasiar, gente, ela é criança. A criança gosta de
de criar um mundo e ela brinca. A mulher não. A Perséfone tem que conhecer exatamente o mundo que ela está, né? Então, ela tem que falar para a Coreia o quê? Agora eu vou olhar para você, porque eu entendo o caminho que eu preciso seguir. Porque quando a gente faz o estudo profundo da Perséfone, dessa transformação de Coreia Perséfone, a Perséfone é a condutora. Ela conduz os mundos. Para ela conduzir as almas dos mundos. Para isso, ela precisa ter noção de tudo que está à volta dela e ter essa percepção maior. Então, a Coreia, ela se ilude, ela não consegue olhar, né? Se a Coreia que está tomando conta, ela não consegue conduzir nada, nem a ela mesma. Quando a Perséfone fala, não, agora eu vou olhar para a realidade, se torna rainha, e ela tem, no mito, ela tem até o ensinamento de Hecate, tem toda uma grande força ali, que traduzindo é o que? A gente trazer as outras deusas ali para nos auxiliar, ela consegue conduzir. E aí você vai conduzir a sua vida, vai conduzir a sua vida amorosa, no caso, né, do exemplo, não pela dor da Coreia, mas pela mulher Perséfone que você é, né? Eu espero que tenha ajudado nessa questão. Mas assim, aproveita esse momento. Nós até vou dar uma palhinha de 2021, agora, né, tá começando a vibrar. Dentro da astrologia, eu gosto muito do trabalho de astrologia, a gente tem todo um trabalho voltado também à linha mais espiritualizada, né? E a astrologia, o ano de 2021 começa com uma regência forte de Vênus, né, Afrodite. É um ano voltado muito forte para a gente entender e trabalhar o nosso amor, mas não é só relacionamento mesmo, é amor próprio, ao que eu acredito, o que eu amo em mim, o que eu quero expor no mundo, tá? Então, já aproveita essa energia, Glaucilene, já dando essa dica, e faz esse mergulho sério mesmo em você, busca um processo terapêutico. Você tem possibilidade, a mulher, ela é maravilhosa, ela tem grandes possibilidades de se expandir e de ter um ótimo relacionamento. Só que o primeiro relacionamento tem que ser com você mesmo. Assim, essa coisa de lado negativo, né, de mau caráter no sentido de humilhar outra pessoa, isso qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer mulher com qualquer arquétipo, né? E às vezes até na boa intenção, a gente falando tanto aqui de Perséfone e Deméter na maior das boas intenções, muitas vezes está sufocando a filha a filha Perséfone, né? Então, o importante é a gente não se sentir humilhada, porque a gente sabe o nosso valor, então sabe que não é bem assim. Também quem está muitas vezes nessa energia de humilhar o outro, porque não está tão certo da sua própria energia, né? Às vezes é porque precisa rebaixar o outro para se sentir um pouco melhor. Então observa se realmente essa pessoa que te humilhou, será que ela é tudo isso mesmo? Né? Por que ela fez isso? E por que você não sabe o seu valor? Né? Por que você sentiu essa humilhação? Não se deixa, cuida de você, né? Sim, gente, sempre a principal pergunta não é o outro, é sou eu, né? Porque a gente não tem como controlar o outro. Não tem. O que o outro vai sentir, o que o outro pensa, é do outro, né? Tem essa liberdade. Mas o eu posso buscar as respostas em mim. Eu posso me melhorar sempre. Então, por que eu senti? Por que eu atraí? Lembra do imã? Isso acontece em tudo. Por que eu atraí exatamente isso? O que a vida está fazendo me olhar para esse momento? Esquece o outro. O processo da autoanálise é muito importante. E é assim que nós vamos construindo a mulher que nós somos, tá? Dentro dessa força, tá? E então aproveita essa dor para tirar um crescimento, né? É como a gente faz do processo de aprendizado. Mas realmente é para a gente entender e se abrir, né, cada vez mais para essa possibilidade do aprendizado do nosso feminino. Nós temos as 7 deusas, isso é uma coisa que a gente sempre fala.
Por quê? Porque o feminino, né, eu sempre gosto de exemplificar, o pessoal que acompanha aqui já deve estar sabendo, mas eu vou falar de novo, porque muita gente está começando agora assistir. O feminino, ele é um diamante lindo, né? Que brilha, e quanto mais bem lapidado, quanto mais a gente deixa a luz entrar, mais brilho ele tem. E é isso que a gente precisa na nossa vida, trazer esse brilho do feminino para nós entendermos a mulher que nós somos, né? Para isso ele precisa estar harmônico, ele precisa estar lapidado. E cada lapidação, ele fala de uma face dessa energia do feminino. E todas as deusas, dessas 7 deusas, são arquétipos, tá? Que falam sobre a energia do feminino. Então, para a gente conseguir entender o feminino, não numa linguagem tão abstrata, se a gente for pensar, né? Se a gente for começar a usar cada ponto como uma energia, como a gente consegue decodificar melhor isso, né? Trazendo a linguagem da própria psicologia analítica, uma linguagem junguiana, de uma linha de pensamento que já existe, não é nós que fundamos isso, não, já existe essa linha, realmente a gente traz uma carona, que é a linguagem das 7 deusas para o feminino, né? Então, essas 7 deusas, ela compõe esse diamante lindo que fala das faces de cada uma, que é mais fácil para a gente decodificar, para a gente entender e trabalhar, né? Quando a gente tem a gente entende as características de cada uma das deusas, a gente trabalha a energia. Eu falando de mapa astral, para quem entende, eu até vou dar um paralelo aqui. Quando a gente olha o nosso mapa astral, a gente vê os planetas, os que têm os nomes dos deuses e tudo mais. Na verdade, eles são planetas que têm energia. Lá no tempo antigo, eles já estudavam, né? A astrologia, gente, ela tá ali desde a da antiguidade. Antes de existir astronomia, antes de qualquer coisa, começou com a astrologia, uma das primeiras funções, né? Que ajudou muito a humanidade. Então, quando eles começaram a estudar, eles entenderam que existia uma força que influenciava a Terra, que vinha de lá. Sol, Lua, Vênus, Marte, tudo ali estava influenciando de alguma forma. Então, o que eles começaram a fazer? Eles fizeram a função de conectar os arquétipos. Por isso, Vênus, Marte, Mercúrio, Urano, cada um dentro daquela energia traz um símbolo. Para nós é a mesma coisa, dentro do nosso feminino a gente traz esse arquétipo do todo. E é claro que a gente tem tendências, por causa da nossa criação, por causa da nossa vivência, né? A gente tem tendência às vezes a ter uma deusa mais forte, né? Que é essa energia mais forte, e outras um pouco mais fracas, não tão trabalhadas. E qual que é a nossa função, vamos dizer assim, né? É harmonizar todas. Não é que você vai deixar de ter a sua deusa mais forte, todas vão estar assim perfeitas. Não, nós somos seres humanos, nós temos nossas tendências maiores, vamos realmente abraçar a energia que nós temos. Nós precisamos entender o nosso arquétipo principal, isso é muito importante, tá? Mas também dar espaço para os outros arquétipos poderem se abrir, poderem conseguir fluir essa energia, tá? Então, isso é importante dentro da vivência do feminino, e por isso que o Tecendo Essência faz esse trabalho, né? De unir todos, de conhecer mais a fundo todos esses arquétipos, para auxiliar no despertar da essência feminina. Sim. E, bem, vou fazer um convite, então, 26 a 29 de janeiro. A gente vai trazer para vocês as chaves, 7 chaves de ativação do feminino, né? Então, para a gente entender, são 4 dias, porque a gente precisa entender a energia de cada uma dessas 7 deusas e por que estamos ativando cada uma dessas 7 chaves do feminino, né? Compreender por que ativar essa chave e aprender a fazer a ativação dessas chaves, né? Então a gente deixa o convite para vocês, mulheres, e compartilhem também para suas amigas, outras mulheres que vocês acreditam que possam se beneficiar com o despertar do feminino, né? Com a harmonia do feminino, a harmonia de todas as deusas, né? Essas 7 chaves é uma técnica que nós temos do Tecendo Essência. É uma técnica que a gente fez do Tecendo Essência,
que ajuda no dia a dia, no nosso natural, harmonizar com esse feminino, que é, como a gente falou, né? Que é quando a gente consegue trazer energeticamente o equilíbrio dessas 7 deusas. Então, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente nos auxilia a equilibrar, mesmo as deusas que estão um pouco mais fracas, as mais fortes, elas nos ajudam. Só que existe uma técnica, né? Então, é uma chave de ativação. E a gente vai ensinar essa técnica aberta, é gratuito. A única questão é que tem que se inscrever, porque vai ser bem prático, a gente faz junto com vocês, tá? Mostra todo o trabalho, o porquê de cada chave, é bem profundo, ele ajuda muito. Então fica esse convite já para no dia a dia já conseguir começar a transformar melhor o feminino, a limpar um pouco essa questão do mãe, do passado ali, né? Todo esse processo, equilibrar Deméter, Perséfone, a Afrodite, né? Que é Vênus, todas em nós, entender o que cada uma coloca e fazer esse processo do autoconhecimento, tá? Porque quando nós estamos com o nosso feminino equilibrado, quando nós estamos despertas no nosso feminino, nós conseguimos compreender a mulher que nós somos. Nós começamos a entender essa energia feminina em nós e conseguimos modificar a nossa vida prática. A gente consegue realmente se conectar à nossa intuição, à nossa força de sensibilidade, a nossa cura interna, né? Nossa autocura. A gente começa a nos conectar com a linguagem do amor, né? Do relacionar-se de forma muito mais ampla, né? E também a nossa energia de maternidade, a nossa ancestralidade. Tudo isso traz benefícios quando a nossa energia feminina está em equilíbrio. Tá? A gente sempre agradece, a gente agradece que curta, que compartilhe. Para nós aqui do trabalho Tecendo Essência, a gente faz com muito amor. E se esse vídeo pode ajudar mais mulheres, tá? Se vocês souberem de alguém que possa se beneficiar ouvindo esse vídeo, compartilha, gente. Compartilha porque é importante. Tá? E se inscreve também que a gente tem sempre conteúdo novo, né, no canal. Certo? Então, gente, tchau, tchau. Até o próximo.